Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema número 9. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos dá sabedoria e entendimento para entendermos esse tema número 9, maravilhoso, que fala sobre a morte. Nos dá entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente acompanhar junto esse estudo. Muito bem. Compartilhar. Aqui estamos. A verdade sobre a morte. Esse é um tema muito interessante, nós vamos estudar, ele está na Bíblia. Muitas pessoas acreditam que ao a pessoa morrer, ela vai para algum lugar, existe uma vida, existe algum lugar, existe consciência. A Bíblia nos mostra que é bem o contrário. Não existe vida após a morte. A morte é o resultado do pecado que entrou no mundo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Aqueles que morrerem em Cristo Jesus terão direito à vida eterna, mas por meio da ressurreição. E quando Deus ressuscita, não tira ninguém de algum lugar que está ali purgando, ou que tem mente, ou tem consciência. Vamos ver isso na Bíblia. O que acontece com uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto, em e aumentar as dúvidas. Para alguns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarna sucessivamente em outros seres. E em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Esse que é o foco. A pergunta número 1 diz assim: que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2, verso 7, nos traz qual foi a matéria, o material. Tudo que a gente constrói, né? Tem um material, né? O carro é construído, ele tem muito ferro, tem um pouco de plástico. Esse é o material da construção. A casa, ela é construída, né? Quando é de alvenaria, ela tem tijolos, cimento, bloco, pedra, areia, né? E ferro também. E existe um material, né? Então, tudo tem um material. E Deus nos fez, e nós também temos um material, uma matéria, uma propriedade. Gênesis 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus fez um boneco de barro e soprou o fôlego de vida. Qual que é a matéria do homem, então? Pó, que é terra, mais fôlego de vida, que é igual a alma vivente, ser humano, pessoa. Viu só? Essa é a matemática. De duas matérias, nós tiramos uma pessoa. O ser humano é indivisível. Vamos então entender melhor aqui. Pó da terra soprou nas narinas, fôlego de vida. Boneco de barro passou a ser, passou a ter vida. Portanto, né? É, alma, né? É uma pessoa. A alma é um ser vivente, é um ser humano. Essa que é a resposta. O que que é uma alma? É uma pessoa. Então, toda vez que a gente fala, olha, a minha alma está triste, aquela pessoa está triste. Pessoa viva. Não existe alma morta. Não existe alma vagando. Se existe uma alma, a pessoa está lá viva, respira, né? Tem sentimentos, coração bate, o sangue circula nas artérias. Isso é uma pessoa. Muito bem, vamos avançar então para o número 2. Como a Bíblia se refere à alma, né? O livro de Ezequiel, de Gênesis e Deuteronômio. Então nós vamos em Gênesis, Deuteronômio, depois vamos em Ezequiel. Vamos fazer nessa ordem. Gênesis 46, verso 27.
Gênesis 46, 27, o que nos diz? Diz assim: E, o, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então está dizendo aqui, né, que todas as pessoas que vieram da casa de Jacó, que vieram para o Egito, né, eram 70. 70. Guarda esse número aí. E guarda essa palavra, pessoas. Vamos agora a Deuteronômio 10, 22. O que é que o livro de Deuteronômio 10, 22 vai nos falar? Aqui no Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, que foi o profeta Moisés quem escreveu. Pentateuco, capítulo 10, verso 22, diz assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Você prestou atenção aqui em dois versos? O primeiro falava que 70 pessoas desceram ao Egito. E o segundo verso, já em Deuteronômio, está dizendo bem assim: com 70 almas. Olha aqui a palavra que a Bíblia está usando. Teus pais desceram ao Egito. É a mesma referência ao acontecimento que fala no verso lá de Gênesis 46, verso 27, só que em Deuteronômio, só que está usando uma outra palavra. Você entende como a Bíblia se explica? Então você vê que pessoa é igual a alma. Então, uma pessoa viva é uma alma. Não existe uma alma morta, não existe uma alma vagando, não existe uma alma penada, entendeu? Mas existe uma alma viva, existe uma alma pensante, existe uma alma que respira, uma alma que sente frio, sente calor, que tem sentimentos. Isso é uma pessoa viva. Então, a pessoa viva é uma alma. Muito bem. Ezequiel 18, verso 4. O que que fala para nós lá? 18, verso 4. Diz bem assim: Eis que todas as pessoas são minhas. São de quem? De Deus, é isso que ele está falando. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é a minha alma, que a alma que pecar, essa morrerá. Está falando, a pessoa que pecar, essa morrerá. O salário do pecado não é a morte? Então aqui está falando também da morte eterna, né? É um verso que tem dupla interpretação. Ele fala da morte física e da morte eterna. O que que é a morte eterna? A pessoa nunca mais vai voltar. Ela vai voltar para o juízo final, para o último dia do julgamento, e vai voltar a ser morto de novo, sem consciência. E não fica lá em um lago de fogo fervendo e as brasas queimando e ele gritando e não tem um diabinho com um garfinho espetando ele, não. A Bíblia não sustenta essa ideia em lugar nenhum. Quem prega isso aí é heresia, não prega de acordo com a palavra de Deus e quer enganar as pessoas. Então é bom a gente conhecer a palavra de Deus como ela é. Isso que é fantástico. E conhecereis a minha palavra, né? Diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, número 3. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Acontece alguma coisa, né? Então, ali, Gênesis 3, verso 19, já começa a nos dar uma ideia. Gênesis 3, verso 19, nos fala alguma coisa. 3, 19. Capítulo 3, verso 19. Diz bem assim: No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, Deus fez o homem do pó, mas o propósito de Deus, o plano de Deus é que o homem vivesse a vida eterna. Viver eternamente, nunca morrer, nunca saber o que é isso, morte. Mas com a entrada do pecado nesse planeta, inserida pelo inimigo de Deus, né, que tentou Eva e Adão e eles caíram nessa tentação terrível, entrou-se a morte no planeta. O salário do pecado é a morte. Então, com o suor do teu rosto viverás, né? Isso foi uma maldição, porque sempre existiu trabalho. Deus é o criador do trabalho, mas sem fardo e sem cansaço.
né? Então, quando entra a questão do suor aqui, entra a dificuldade de sobrevivência, você trabalhar, a dificuldade de ganhar o seu próprio sustento, né? E ele vem com muita luta, muito labor, muita canseira, algo que é bom. O trabalho até hoje ainda tem seu benefício. O trabalho edifica o homem, né? Mas traz muito, muito cansaço. E o trabalho no Éden originário não trazia esse cansaço. Ele era perfeito. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó que foste formado. Nós viemos do pó, até voltar a ser pó, porque o salário do pecado é a morte. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, eu sou pó. E porque o pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte, eu tornarei ao pó. Mas eu posso tornar ao pó com a chance de ser ressuscitado na vinda de Jesus para viver a vida eterna, depois da ressurreição, ou eu posso voltar para o pó e ser ressuscitado na segunda morte, ser ressuscitado na segunda morte depois do milênio, que é a morte do julgamento, do juízo final e da morte eterna. Depois eu vou ser queimado e exterminado com os anjos maus, porque o fogo foi preparado para Satanás e seus demônios, não para nós. Então vamos avançar, né? O corpo volta a ser pó, né? O que que acontece com a alma, né? Volta a ser pó. O espírito, o ar, o fôlego de vida, volta para quem, né? Eclesiastes fala que volta para Deus, mas esse espírito, esse ar que volta para Deus, está lá em Eclesiastes 12, verso 7, não é um espírito que tem consciência, não é nada que pensa, não é nada que tem raciocínio, e a Bíblia vai confirmar isso para nós, vai nos confirmar isso. Volta para Deus o fôlego de vida. Ele é o doador da vida. Vida provém de vida e ele é vida. Vida só pode vir de Deus. A memória entrega é o quê? Por isso que eu estava falando que o de cima tem a ver com o de baixo. Os três pontos estão ligados aqui. O estado do morto, ele está ligado a esses três pontos bíblicos, né? Esses três pontos, eles refletem o estado da pessoa morta. A pessoa vai entrar em decomposição, ela vai virar osso, depois o osso pode até sumir depois de muitos anos, né? Alguns são mumificados aí, são preservados com material químico, e aí fica aí preservado, mas se usou muita química para preservar. Mas fora isso, desaparece tudo. As coisas mais resistentes é um pouco do osso, da unha e do cabelo. O resto some tudo. Tudo vira pó. Até o osso desaparece. Às vezes tem cadáveres que se tira da terra que nem osso tem. Então veja, Eclesiastes 9, verso 5. Olha o que fala para nós. É importante a gente prestar atenção no livro que traz as revelações da palavra de Deus. Eclesiastes 9, verso 5. Você pode procurar na sua Bíblia para você também verificar isso e tirar a sua dúvida. Eclesiastes 9, verso 5. Quase achando aqui. Nove, verso 5. Diz bem assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a tua memória jaz no esquecimento. Então, o que está dizendo aqui para nós? Esse fôlego que voltou para Deus é sem consciência, que está confirmando no livro. O verso confirma: olha, os mortos não sabem coisa alguma. Eles não sabem que estão mortos, eles não sentem frio, eles não sentem calor, eles não pensam, eles não têm lembrança, eles não lembram dos seus parentes, eles não lembram de absolutamente nada, eles não sentem nada, eles estão mortos. Acabou, virou pó. Enquanto nós estamos vivos e temos a concepção da vida, temos o fôlego da vida, podemos conversar, falar, temos matéria. Então, nesse momento, é possível você conversar com a pessoa que é uma alma. Se você tem que dizer a alguém que você ama, diga para a pessoa em vida. Não espere morrer para ir lá no caixão, falar eu amava você,
Ô, me perdoa. Já foi, amigo, não vale mais de nada. Você vai ter que só enterrar porque vai entrar em estado de putrefação e decomposição. Se aquela pessoa que faleceu teve uma boa vida e viveu com Cristo, tem a chance da vida eterna. Se não viveu, Deus vai dar a sentença para essa pessoa também. E é Ele quem julga, não somos nós. Graças a Deus, porque imagina um ser humano pecador como eu e como você que assiste, tá julgando outras pessoas com relação à salvação, né? Então, Deus seja louvado que Ele decide. Isso não é bom? Maravilhoso, né? Então vamos continuar aqui, né? Para onde vai, né? A memória já entregue ao esquecimento. Para onde vai a pessoa, alma vivente após a morte? Né? O verso 10 aqui está falando, ó, vai para o céu, para o inferno, fica flutuando no espaço, sepultura, né? Então vamos ler, né? 9, 5 eu já li, agora vamos ler o 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão, fazei-o conforme as tuas forças, porque do além para onde tu vais, além, está falando aqui da sepultura, né? Do além para onde tu vais, não há obra nenhuma, projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha aí, tá dizendo, olha, lá onde é a sepultura, aonde estão os mortos, que estão no pó da terra, eles não pensam, eles não trabalham, eles não constroem nada, eles não visitam ninguém, eles não sabem de nada, eles não lembram de nada, não tem frio, não tem calor, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas falecidas, eles vão lá, fazem um jazido bonito, um memorial, para ninguém esquecer da pessoa, né? E lembrar perpetuamente daquela pessoa. Mas a pessoa tá morta, a pessoa não sabe de nada daquilo lá. Se aquelas homenagens são para aquela pessoa que já morreu, a pessoa não recebe, ela não sabe. Jaz no esquecimento, não há obras. É isso que a Bíblia está falando. E a Bíblia é profunda, e a Bíblia é a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a Bíblia, quando a gente começa a estudar, ela liberta a gente da cultura, da ignorância, liberta a gente de preconceitos, liberta a gente de crendices. A Bíblia nos liberta da ignorância. O que que é ignorância? Não é uma pessoa brava, violenta, não é isso. No sentido literal da palavra, ignorância é a pessoa que não conhece, não tem conhecimento das coisas. Então, a Bíblia traz conhecimento. Isso é a liberdade. Então, né? É, para onde vai a alma, né? A alma vai para a sepultura e lá não tem conhecimento, né? Sepultura, aqui, ó. Aqui, ó. É para sepultura que vai a alma. Vamos continuar. Tem os mortos conhecimento de coisa alguma? Claro que não. Não sabe de nada. Acabamos de descobrir aqui. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Olha como isso é importante, hein? Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas é Satanás e seus anjos disfarçados. Tá na Bíblia lá, em 2 Coríntios 11, verso 13, que está falando sobre isso. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe quando vivemos. Você entendeu a profundidade do porquê que existe a ideia de que tem purgatório, que a pessoa não morre? Quem que inventou essa ideia? Foi a serpente lá no Éden, quando falou para Eva: olha, é certo que você não vai morrer, mas a Eva morreu. Então, a serpente já enganou Eva e criou a teologia, né? Satanás lá no Éden criou a teologia, a ideia, o conceito, a filosofia de que você morreu ou não morreu. Ué, como que morreu e não morreu? Não existe não morreu e não morreu. Morreu, morreu, não é verdade? Então, é, eles não desejam que entendamos que só existe oportunidade enquanto estamos vivos. Enquanto eu estou vivo, você pode aceitar Jesus, você pode se arrepender, você pode pedir perdão. Se você ofendeu uma pessoa, você pode pedir desculpas. Então, enquanto você está vivo, há um universo de oportunidades em Cristo Jesus para você. Entre o céu e a terra, com o pecado de Adão e Eva, se abriu um abismo. E no meio desse abismo,
Jesus deitou sua cruz através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Só que tem um segredo. Para você aceitar Jesus, só pode ser em vida. Não tem como você aceitar Jesus depois de morto. Então, o inimigo de Deus prega diversas ideologias e filosofias para enganar as pessoas, para que elas não entendam que só podem aceitar Jesus vivas. E aí elas vivem uma vida devassa sem se preocupar, porque acha que tem uma segunda oportunidade, porque pode ter um não sei o quê depois da morte, que não sei o quê vai voltar na carne de não sei o quê. E tudo isso aí são ideias fantasiosas que não têm sustentação bíblica em nenhum verso da Bíblia. Isso é uma dura verdade. Você quer se salvar? Diz um verso da Bíblia: Hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, verso 7. A perguntinha 4 diz assim: quem unicamente possui imortalidade, né? 2 Timóteo 6, 16. Unicamente quem possui imortalidade é Deus. Ele é quem possui imortalidade e é ele quem pode nos dar imortalidade, mediante as condições que ele coloca. No Éden, Adão e Eva tinham imortalidade, viviam da vida eterna, mas desrespeitaram as condições divinas, quebraram os mandamentos de Deus e aí perderam a imortalidade da alma deles. 6, verso 16, diz assim, capítulo 2 Tessalonicenses, aqui, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, isso, 6:16. Não, isso. Bom, eu não achei aqui, depois eu verifico, mas unicamente é Deus quem possui imortalidade. A número 5. Sob que condições um homem conservaria sua imortalidade? Gênesis 2, verso 17, 16 e 17. Diz bem assim. Olha o que está lá. Eu acho que foi uma página arrancada da minha Bíblia e por isso faltou aqui, mas sem problema. Depois a gente corrige isso com outra Bíblia. 2, 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Achou aqui? Está na Bíblia. Quem falou que elas iam morrer se comesse? Foi Deus, né? E aí veio a cobra e diz, né? Não, você não vai morrer, não vai morrer. E era mentira, era engano, né? Então, qual que era a condição? Obedecer, né? Não comer do fruto. A número 6. O que o pecado ocasionou no ser humano? Romanos 5, verso 12, e aí Romanos 6, verso 23. Lá no livro de Romanos, nós temos essa resposta. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que que a morte passou a todos os homens? Porque o pecado entrou pelos nossos pais, que eram Adão e Eva, e eles cresceram e se multiplicaram, mas toda a sua descendência já cresceu numa condição pecaminosa, né? Então, isso é uma coisa, é injusto, mas o pecado ele é injusto. Não foi eu que cometi o pecado original no Éden, mas eu pago por ele também, por nascer num ambiente pecaminoso, né? Nossas descendentes pagam. Se eu tenho um DNA defeituoso, tenho um filho, tenho uma filha, ele recebe esse DNA defeituoso. É culpa dele? Não é.
É mais ou menos assim. E o 6, verso 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só podemos aceitar Jesus em vida. Não esqueça disso. Como Jesus considerou a morte, né? Jesus considerou a morte um sono, um sono. Vamos ver aqui, ó. Aqui em João 11, do 11 ao 14, diz assim: Isto, isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Falaram isso, né? Lázaro, Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus fez um paralelo, né? Uma comparação. Por que que essa comparação é propícia, né? A gente sabe, você sabe, eu sei, que quem dorme está acordado, né? Quem dorme está vivo, né? Não, está acordado, está vivo. Quem dorme está dormindo, né? Perdão. Quem dorme está vivo, geralmente, né? E quem dorme tem sonhos, tem visões. Às vezes não sonha com nada, não lembra, mas sonhou alguma coisa e acorda de manhã. Então, por que que Jesus comparou a morte a um sono, se quem dorme está vivo? Não é verdade? Então, presta atenção. Jesus estava comparando na questão do tempo, não na questão de que ele está vivo. Olha como Jesus ele é sábio, porque nós estudamos vários versículos aqui que está dizendo que o morto não pensa. Se o morto não pensa e Jesus falou que quem dorme tá, é o que está morto, então poderia pensar você que quem dorme está vivo. Se você não lesse todos aqueles textos, mas você leu, então você não vai pensar isso, porque você estudou a Bíblia agora. Então veja só, quem dorme está morto, mas a comparação do tempo para você entender, e você vai entender muito bem. Acontece isso comigo, acontece com você e com todo ser humano que dorme. Vamos imaginar que você deita para dormir 8 horas da noite. E aí você se levanta de manhã, mas você não olhou no relógio. Você levantou. Você não sabe quantas horas se passaram. E é como se não tivesse passado nada, né? E, às vezes a pessoa tem um sono tão profundo, tão gostoso, que é como se deitou e acordou, não é? É muito rápido. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, se você falecer hoje, pode passar 1000 anos aqui nessa terra. Quando você acordar, você vai lembrar desse momento que você faleceu. Foi como se você tivesse acordado, um sono. Acabou de acordar. Por isso essa comparação, né? Do tempo e do momento que você acorda, daquele momento que você deitou, que era aquilo que você lembra. Entendeu? Então Jesus, na questão do tempo, fazia essa comparação. Mas aí, como os discípulos não estavam entendendo, então Jesus falou claramente: não, Lázaro morreu. Então vamos colocar aqui, ó. Jesus afirmou que a morte é um sono, uma comparação com relação ao tempo que o sono leva, né? É muito rápido um sono. Então, se eu morrer hoje, eu vou acordar com a volta de Jesus. Se eu morri aceitando ele, né? Se eu vivi com ele, se eu aceitei ele durante a minha vida. Então, vai ser muito rápido. Pode passar o tempo que for, mas será rápido como um sono. Por isso que é rápido a volta de Jesus. Não demora. Para quem está vivo, parece que está demorando. Mas para quem dormiu, é rápido, né? Logo ressuscita. E é como um sono, acorda. São as promessas bíblicas que quando a gente começa a entender, a gente começa a ficar feliz em ver como Deus é amoroso, bondoso, como que ele pensou em cada detalhe no plano da salvação do ser humano. Vamos para 8, que diz assim: Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Essa pergunta é interessante. Vamos aqui, ó, em João capítulo 5, né?
verso 51 e 53. Capítulo 5, versos 51 e 53. Ah, não, é João 5, 28 e 28 e 29, perdão. 28 e 29. 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. E o 29 diz: ouvirão a voz, mas que voz? A voz do arcanjo Miguel, a voz de Jesus, e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição do juízo é depois do milênio, né? São duas ressurreições, que o verso aqui, ó, 2 Tessalonicenses 4:16, vem explicando pra gente, ó. 2 Tessalonicenses 4, verso 16, diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Porquanto, né? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, estamos vendo a primeira ressurreição. Quando Jesus vem, ele ressuscita os salvos. A segunda ressurreição, depois do milênio, é dos perdidos. Que Deus nos livre da segunda ressurreição. Aceitemos a Jesus hoje, em vida. Então vamos avançar, né? Número 9. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Nossa, isso aqui é maravilhoso. 2 Coríntios, né? Fala dessa recompensa. 2 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 53. Aqui sim. 2 Coríntios, capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios 5, verso 51 e 53. 1 Coríntios, está errado ali o segundo. 1 Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E o 53 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, se você quer ser imortal, se revestir da imortalidade, que o seu corpo deixe de ser corruptível, que você nunca mais pegue doenças, nunca mais envelheça, nunca mais sinta dor e fardo e cansaço ao trabalhar, aceite a Jesus hoje. É maravilhoso o que ele tem para nós. Só essa promessa aí já vale a pena, né? Sem falar que você, sendo filho do rei, você se torna príncipe, e príncipe ele é rico, né? Também tem esse lado, né? São muitas as vantagens de estar do lado de Jesus. Talvez você não vai curtir isso agora, mas é uma herança para a eternidade e ninguém rouba de você. Aqui as coisas são roubadas de nós. A traça e o ferrugem pega tudo. Nós envelhecemos e morremos porque é um mundo de pecado. Mas com Jesus, a promessa é da vida eterna. Então vamos aqui, ó, nossa recapitulaçãozinha, um compromisso de fé que a gente pode fazer. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitaram na segunda vinda de Jesus. Refiro-me minha
aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Então, se você aceita esses 3 pontos, né? Pense na sua mente que sim, tá? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai eterno, nos ilumina a mente a entendermos cada dia mais e melhor a tua palavra. Nos dá sabedoria, abençoa cada uma dessas pessoas que assistiram ou podem assistir esse vídeo. Dá-lhes discernimento e entendimento e que o teu Espírito Santo ilumine a mente de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, queridos.